Segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 24, ele diz assim: E o rei da Assíria trouxe gente de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate e Sefaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. Para a gente poder entender melhor isso aqui, a gente vai precisar ver um pouquinho da história do povo de Israel. Deus primeiro escolheu Abraão, Deus tirou Abraão da sua terra, da sua parentela, e fez Abraão peregrinar por uma terra, prometendo que daria esta terra aos seus descendentes. E aí depois de Abraão veio o Isaac. Deus fez a mesma promessa ao Isaac, continua a promessa da vida do Isaac. Depois do Isaac vem o Jacó, que Deus continua com a promessa na vida do Jacó, que daria aquela terra onde ele tinha peregrinado aos seus descendentes. No período de Jacó, houve uma fome muito grande e muito prolongada sobre a terra. Então, através de José, o povo de Israel, que foi como Jacó passou a ser chamado, Jacó trocou o nome de Jacó por Israel. Então, o Israel, o Jacó e os seus descendentes, através de José, vão para o Egito. Era um total de mais ou menos 70 almas, 70 pessoas que foram para o Egito. Lá no Egito, o povo de Deus, o povo de Israel, se tornou um grande povo, com milhões de pessoas. E aí o povo passa a ser escravizado, o povo passa a sofrer no Egito. Eles começam a clamar a Deus, começam a rogar ao Senhor. Deus escolhe Moisés, manda Moisés até o Egito para libertar o povo de Israel. Então Moisés consegue tirar o povo da opressão de Faraó, daquela escravidão, daquele sofrimento. E além de tirá-los daquela escravidão, através de Moisés, Deus estava guiando ao povo em direção à terra prometida, a terra de Canaã. Só que aquele povo que saiu do Egito era um povo que ainda tinha mentalidade de escravo. E apesar desse povo estar sendo levado por Deus à terra prometida, esse povo muitas vezes murmurou, se lamentou, esse povo muitas vezes se revoltou contra Deus. Resultado, toda aquela geração morreu. Deus levantou uma nova geração que, sob a liderança de Josué, aí sim eles conquistam a terra prometida, a terra de Israel. Quando eles conquistam aquela terra, Deus não levanta reis. O povo vai habitar naquela terra, mas o povo não se transforma em uma nação. Cada tribo, eram 12 tribos de Israel, cada tribo tinha os seus costumes, cada tribo comandava por si só. De vez em quando, Deus levantava juízes, pessoas com a unção de Deus, pessoas com o Espírito Santo, para liderar ou comandar o povo em algum momento. Um exemplo de juiz foi o Gideão, Sansão foi outro juiz também, e teve muitos outros juízes que Deus levantou, porque não havia rei em Israel. Só que o povo começou a pedir a Deus, porque eles queriam um rei sobre Israel, como as outras nações. Pedir um rei não era errado, porque o plano de Deus era dar um rei realmente àquele povo. O problema é que eles queriam um rei apenas para parecer com as outras nações. Esse é um grande erro. Até hoje isso é um erro. A gente olhar para os outros e não nos comparar com os outros. Irmão, pedir a Deus pelos outros, não por Deus. Eu tenho que parar de me comparar com esse mundo. A Bíblia fala que isso é um jugo desigual. Eu não posso ir até Deus porque eu tenho inveja do mundo, porque eu estou vendo o que o mundo tem. Não, eu tenho que ir até Deus pelas promessas de Deus, pela palavra de Deus. E esse povo pediu um rei, não porque Deus ia dar o melhor rei para eles, era porque as outras nações tinham rei. Então eles estavam se comparando com as outras nações. Não se comparem.
Irmão, não se compare com ninguém. Não peça um carro melhor porque o outro tem, uma casa melhor. Não, irmão, peça porque é a promessa de Deus. Peça porque é a palavra de Deus. E principalmente peça porque é a vontade de Deus. Não se compare com o mundo. Não se deixe enganar com o mundo. Isso é um jugo desigual. Então, o povo começou a pedir um rei. Deus dá um rei que o povo pede. Deus escolhe Saul como o primeiro rei de Israel. O Saul, apesar de ser o rei e comandar sobre todo Israel, ele não conseguiu unir o povo. Ele não conseguiu fazer do povo uma nação. Esse trabalho vai ser de Davi. Davi, depois de Saul, Davi é o segundo rei de Israel. E Davi vai se tornar o maior rei que Israel já teve. Davi consegue unir aquele povo, que eram as 12 tribos de Israel, para fazer das 12 tribos uma nação, a nação de Israel. Uma nação forte, uma nação poderosa, uma nação temida por outras nações. Esse é o trabalho de Davi, unir o povo. Depois de Davi, vem o seu filho Salomão. E no período de Salomão, Israel prospera muito. No período de Davi, o povo vence muitas batalhas. No período de Salomão, o povo prospera. Há uma prosperidade tão grande em Israel, que se encontrava prata como quem encontra pedras comuns no chão. Era um período tão próspero, só que nesse período de tanta prosperidade, Salomão se corrompe. Salomão se deixa levar pelas mulheres e acaba se corrompendo o seu coração, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, se desviando de Deus. E Salomão se desviando do Senhor, então Deus decide dividir o reino de Israel. Deus decide dividir esse reino em duas partes. O reino do sul, que era Judá e Benjamim, e o reino do norte, que eram 10 tribos de Israel, as outras 10 tribos. O reino do sul se chamou Reino de Judá, com a capital Jerusalém. O reino do norte se chamou de Israel, como eram mais tribos, se chamou de Israel, com a capital Samaria. O reino do sul, Judá, ainda continuou servindo a Deus, apesar de às vezes levantar um rei que não temia a Deus, mas na maioria eles serviram a Deus. Lá em Judá houve muitos homens, servos de Deus, o rei Asa, o rei Josafá, Ezequias, o rei Josias, eram servos de Deus. Alguns reis realmente temiam a Deus, então Judá continuou servindo a Deus por um bom tempo. Já o reino do norte, que é chamado de Israel, que a capital é Samaria, irmão, esse reino logo se desviou. Deus levantou Jeroboão para reinar sobre as 10 tribos, só que o Jeroboão logo se desviou, fez bezerros de ouro para o povo adorar, proibiu o povo de ir até Jerusalém. Ele se desviou e todo Israel se desviou após ele. Todos os reis que tiveram em Israel eram reis que faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E apesar de Deus ter misericórdia, apesar de Deus ter paciência, foi mais de 200 anos Deus tendo paciência com aquele povo. Irmão, Deus os livrava, Deus os ajudava, mas esse povo não se voltava para Deus. Até chegar uma hora que Deus permitiu, e a Assíria invade o reino do norte, e a Síria invade Israel, conquista a terra, expulsa o povo que habitava lá, expulsa os filhos de Israel da terra que Deus havia prometido a eles, e ele traz agora povos de outras nações para habitar na terra prometida por Deus para o seu povo. Irmão, agora o povo que deveria desfrutar da terra, o povo que deveria aproveitar a terra que Deus prometeu, esse povo foi expulso. Esse povo vai sofrer em outras nações, e a terra prometida passa a ser habitada por um povo que não temia e não conhecia Deus. Quem vai desfrutar daquela terra que Deus queria dar aos filhos dele é um povo estranho.
É um povo desconhecido. Era um povo que não merecia, mas como o povo de Israel não soube aproveitar, o povo de Israel não temeu a Deus, o povo de Israel não obedeceu a Deus, eles perderam a bênção de Deus. Muitos, infelizmente, estão assim. Irmãos, estão perdendo a bênção de Deus, estão perdendo a vida abundante de Deus, porque não têm servido a Deus de verdade, porque não têm honrado a Deus, não têm agradado a Deus. Quem está desfrutando da bênção que era para ela, da vida que era para ele, irmãos, são outros que estão, outros povos que não são de Deus, que não conhecem a Deus, estão aproveitando a prosperidade de Deus, a paz de Deus, estão desfrutando da alegria do Senhor, porque o povo de Deus não tem honrado a Deus, o povo de Deus não tem procurado agradar a Deus. Agora quem vai desfrutar desta terra? Esse povo estranho. Quem vai viver o melhor desta terra? Esse povo estranho, porque o povo de Deus não soube aproveitar, não soube buscar a Deus. Então agora um povo estranho habita naquela terra que era dos filhos de Israel. Agora quem vai desfrutar dessa terra é um povo estranho. Deixa aqui marcado rapidinho. Vamos lá em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, deixa marcado, é coisa rápida. Quando terminar de ler, você continua aguardando o Mateus, que no final eu volto para o Mateus. Mateus capítulo 8, versículo 11. Mateus 8, versículo 11, ele diz assim: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados aonde, gente? Nas trevas exteriores, e ali haverá pranto. Irmão, volta lá para o segundo Reis, é isso que está acontecendo. Os filhos do reino, que era quem deveria desfrutar das bênçãos que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, esses filhos da terra estão sendo expulsos. Por quê? Porque não temeram, porque não respeitaram, porque não procuraram servir, não procuraram andar na presença de Deus. Eles foram expulsos da terra, e agora outros povos que vinham do Oriente e do Ocidente, irmãos, se nós não vigiarmos, irmãos, se nós não tivermos cuidado, nós seremos expulsos do reino dos céus, nós perderemos o lugar que Deus tem para nós perderemos a eternidade que Deus tem para nós. Outros vão vir e vão se sentar no nosso lugar, outros vão tomar aquilo que era para ser meu, se eu não procurar servir a Deus, se eu não procurar andar de acordo com a palavra de Deus. Volta para cá, volta para o 2 Reis 17, versículo 25 agora, ele diz assim: e sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e mandou entre eles o Senhor leões, que mataram alguns deles. Então esse povo é levado para morar em Israel, e quando eles chegam naquele lugar, logo no princípio, eles não temem a Deus. Irmão, eles não respeitam, não procuram servir, não procuram fazer o que agradava a Deus. Olha, o povo de Deus não habitava mais naquela terra, mas aquela terra ainda era terra de Deus, era uma terra santa de Deus. Eles vão habitar naquela terra sem temer a Deus, eles vão habitar naquela terra sem procurar agradar a Deus. Resultado disso, irmão, no começo, Deus começou a mandar leões entre o povo, que começou a matar muita gente. Irmão, não adianta eu querer desfrutar daquilo que é de Deus, se eu não procurar honrar a Deus, agradar a Deus. O que era para ser uma bênção se transforma em maldição. A pessoa tem alcançado aquilo que é de Deus. Irmão, não é dela, é de Deus aquilo. A prosperidade, a paz, a saúde, o casamento é de Deus, a família é de Deus. Mas não adianta eu querer desfrutar destas coisas sem temer a Deus,
sem procurar honrar a Deus, sem procurar agradar a Deus, o resultado disso vai ser sofrimento. O resultado disso vai ser perturbação. O resultado disso vai ser os leões. E a gente sabe que Satanás vem como um leão. Então são os leões que começam a atacar. A pessoa começa a sofrer no lugar que era para ela viver, desfrutar. Naquela terra que era para eles desfrutar do melhor, estavam perecendo. Por quê? Porque não temiam a Deus. Irmão, você quer desfrutar daquilo que Deus te deu? O filho é Deus, o marido é Deus, a esposa foi Deus que deu, prosperidade, saúde, foi Deus que te deu. Você quer desfrutar disso? Tem que temer a Deus. Se não temer, o que deveria ser bênção se transforma em maldição. O que deveria ser bom, irmão, é mal. Continua lendo, o versículo 26 diz: pelo que falaram ao rei da Assíria, dizendo: a gente que transportastes e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabem o costume do Deus da terra, pelo que mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabem o culto do Deus da terra. Então os leões atacando, os leões matando muita gente, eles fazem saber o rei da Síria, que foi quem mandou eles para aquele lugar. Olha, o povo aqui não conhece o costume de Deus da terra, por isso ele manda leões. O que é interessante é que eles sabem o porquê que os leões estão atacando. Eles sabem que o motivo era porque eles não conheciam o Deus da terra, porque eles não temiam o Deus da terra. Por isso o Senhor mandava os leões, irmão, e muita gente sabe por que aquele problema está ali. A pessoa sabe por que a coisa às vezes está tão difícil. A pessoa sabe por que o leão está sendo enviado. Ela sabe que tem coisa errada, que está faltando temer, que ainda não sabe servir, que não sabe honrar a Deus. Esse povo, os leões estavam atacando e eles sabiam por quê. Eles mandam dizer ao rei: olha, os leões estão atacando, por quê? Porque nós não conhecemos o costume do Deus da terra, porque nós não procuramos agradar o Deus da terra. Muita gente sabe por que a coisa dá errado, o porquê que a coisa não tem acontecido como deveria acontecer. Eles sabiam o motivo dos leões estarem atacando eles. Irmão, a gente sabe, na maioria a gente sabe o porquê. Continua lendo, ele diz mais: então o rei da Assíria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, e vão-se e habitem lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Quando o rei, a notícia chega para o rei, o problema, rei, é que a gente não conhece o costume do Deus da terra. O que o rei entende na hora? Que vocês precisam aprender a temer a Deus. Ele vai mandar um sacerdote para os ensinar a temer, para os ensinar a honrar, para ensinar. Irmão, é o que está faltando para muita gente: aprender. A Bíblia diz: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que está faltando para muita gente, para mudar a situação, para melhorar as coisas, é aprender a temer a Deus, aprender a servir a Deus, a honrar a Deus, aprender a andar na presença de Deus. É isso que tem faltado para muita gente. O rei entendeu, o rei sabia qual era a solução, ele sabia como mudar aquela situação. Como que mudaria? Manda um sacerdote, manda alguém que ensine eles, para que eles passem a temer ao Senhor. Versículo 29. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos. E os samaritanos fizeram cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. Então o povo que foi enviado para ali, irmão, cada povo tinha um Deus, cada povo tinha o seu próprio Deus. Versículo 30. Os de Babel fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal,
e os de Amate fizeram acima, e os aveus fizeram Nilba e Tartaque, e os cefaitas queimaram seus filhos no fogo, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefaim. Então esses povos, quando foram levados para Israel, cada um tinha o seu Deus, cada um adorava, fazia o seu culto a Deus. Como a terra era de Deus, o irmão, Deus mandava os leões. E aí o rei entendeu o que precisava fazer. O rei vai mandar para eles um sacerdote, para ensiná-los a temer a Deus, para ensinar o culto a Deus, para ensinar como deveriam fazer. E apesar deles estarem aprendendo como temer a Deus, eles não deixaram de servir os seus deuses. Eles não deixaram de fazer oferendas para os seus deuses. E assim, versículo 32 diz: assim temiam ao Senhor, e dos mais baixos se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam ministério nas casas dos lugares altos. Assim que ao Senhor temiam, e também aos seus deuses serviam, segundo o costume das nações, dentre os quais tinham sido transportados. Então esse povo estava sofrendo porque eles estavam na terra de Deus, mas não serviam a Deus, não honravam a Deus. Os leões vinham, atacavam, matavam, mandaram aviso para o rei, porque eles sabiam que o motivo é porque eles não estavam, tinham o costume do Deus da terra, porque eles não estavam servindo a Deus. O rei manda um sacerdote para os ensinar como eles deveriam temer, como eles deveriam honrar, como eles deveriam agradar a Deus. E esse povo aprendeu a servir, esse povo aprendeu a temer. Mas, irmão, esse povo temia a Deus, mas também serviam aos seus deuses. Apesar deles aprenderem a temer a Deus, eles não deixaram de servir aos seus deuses. Eles não deixaram de queimar incenso, de passar os seus filhos pelo fogo. Quer dizer, eles não deixaram as práticas erradas, eles não deixaram os pecados, eles não deixaram os falsos deuses. E por que eles não deixaram? Porque eles apenas aprenderam a temer a Deus. Irmão, eles aprenderam, eles não se converteram a Deus. É por isso que, apesar deles temerem, irmão, eles não seguiam apenas Deus, eles não agradavam somente a Deus, eles apenas aprenderam a fazer o que tinha que fazer, aprenderam a louvar como tinha que louvar, mas não se converteram, não se tornaram de Deus. E como esse povo, gente, essa realidade é hoje. Para muita gente isso é a mesma coisa hoje. A pessoa aprendeu a temer a Deus, ela aprendeu a orar, aprendeu a cantar, aprendeu a repreender o demônio, aprendeu a usar o nome de Jesus. Mas apesar de ter aprendido tudo isso na igreja, na terra santa de Deus, irmão, a pessoa continua servindo o Deus do adultério, da prostituição, da mentira, da bebedice. Irmão, tantos outros deuses, a pessoa continua. Ela está na igreja, ela aprendeu a orar, ela aprendeu a falar em nome de Jesus. Irmão, se você vê na televisão hoje, os artistas aí, tudo quando fala em nome de Jesus, mas estão lá na prostituição, estão lá na bebedeira, no meio das festas, das orgias, estão lá fazendo tudo que não presta. Por quê? Porque é um povo que apenas aprendeu a temer a Deus, é um povo que ainda não se converteu a Deus. Por isso esse povo vai para a igreja no domingo, esse povo vai para a igreja para orar, vai na igreja para louvar, vai para a igreja para exaltar o Senhor, mas é só porque eles aprenderam isso, eles não se converteram a Deus. Por isso eles continuam naquelas práticas. Eu não entendo, aquele irmão está na igreja, todo domingo está na igreja, eu vejo lá, e por que ele ainda está fazendo essas coisas erradas? É porque ele apenas aprendeu, ele não se converteu. Converter, gente, é mudar. E esse povo não mudou, eles continuavam servindo os seus deuses.
apesar de aprender a fazer a oferta a Deus, o sacrifício a Deus, apesar de aprender como deveriam oferecer as coisas a Deus, eles não se converteram a Deus. Muitos ainda não se converteram, ainda estão lá, irmão, servindo o Deus da pornografia, estão servindo lá o Deus do engano. A pessoa está servindo o Deus da mágoa, o Deus da ira. Por que continua servindo? Porque não se converteu. Porque se eu me converter, eu vou mudar. Não dá para me conhecer a Deus e me converter a Deus e continuar agindo do mesmo jeito que eu agia antes, e continuar servindo os deuses que eu servia antes. Esse povo continua servindo os deuses, porque eles apenas aprenderam. Muitos apenas aprenderam a vir para a igreja, a orar, a cantar, a usar o nome de Jesus, a dizer está amarrado, já apenas aprendeu, ainda não se converteu, e por isso continua servindo a outros deuses, por isso continua ainda em pecado, continua fazendo coisas que não agradam a Deus. E por eles aprenderem a servir a Deus, as coisas melhoraram para eles. Os leões pararam de atacar. Quer dizer, algo bom aconteceu, melhorou. Gente, a vida de muita gente melhora quando ela aprende a fazer tudo isso que eu falei para vocês. Ela aprende a vir para a igreja, ela aprende a orar, ela aprende a usar o nome de Jesus, e as coisas vão melhora. Mas, gente, não adianta só melhorar. Esse povo aprendeu, mas por eles não se converterem, eles não se tornaram povo de Deus. E uma hora, isso vai fazer toda a diferença. Volta para o Mateus, eu falei para deixar marcado lá. Volta para o Mateus, capítulo 7 agora. Eu não posso apenas aprender, eu tenho que me converter, porque uma hora vai aparecer a diferença daquele que aprende, daquele que se converte. Uma hora, irmão, eu vou entender que tem coisas que são apenas para aqueles que se convertem. O principal, o melhor, não é para quem apenas aprende. O melhor é para aquele que pratica. O melhor é para aquele que se torna de Deus. E se eu não me tornar de Deus, eu vou perder o melhor. Não adianta nada melhorar tanta coisa, se o principal eu não alcanço. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus 7, 21. Ele diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade que está nos céus. Irmão, não adianta apenas eu aprender a chamar Jesus de Senhor, não adianta apenas eu falar que Ele é o meu Senhor, se eu não estiver fazendo o que agrada de verdade, se eu não me tornar o que Deus quer que eu seja. Continua lendo, ele diz mais: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônio? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Dá uma parada aí, irmão. Por que eles fizeram tudo isso? Porque eles aprenderam. Eles aprenderam a expulsar demônio, eles aprenderam a profetizar, eles aprenderam a fazer a reunião, eles aprenderam a louvar, eles apenas aprenderam. Mas não adianta nada eu chegar naquele dia, mas Senhor, Senhor, no Teu nome eu não fiz isso, fez só porque aprendeu. Aí ele diz assim, então lhes direi aberta. Olha para mim aqui, gente. Deus está olhando para nós, irmão. Deus sabe que o que nós estamos fazendo, se é de verdade ou se é só porque a gente aprendeu. Deus está olhando para nós e Deus está vendo que ele ali só aprendeu. Ele não é de Deus de verdade, ele não serve, ele não se converteu, ela não se converteu. Deus está olhando para nós agora, mas um dia ele dirá isso abertamente. Irmão, um dia todo mundo vai saber
se eu realmente me converti ou não. Um dia vão saber se eu sou de Deus ou não, se eu sirvo a Deus ou não, porque um dia o Senhor vai dizer abertamente, claramente para todos. Continua lendo, ele diz: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais. Irmão, um dia eu vou perder o principal, se eu apenas aprender a servir a Deus, se eu apenas aprender a orar a Deus, se eu apenas aprender a vir para a igreja. O que Deus está procurando é alguém que aprende, irmão, é alguém que faz de verdade e de todo o coração. Esse povo aprendeu a temer a Deus, mas não deixou de servir os deuses, porque eles apenas aprenderam. E se eu apenas aprender, irmão, em vez de me converter a Deus, um dia isso vai aparecer, irmão, e eu vou perder o principal. O que adianta a minha vida melhorar aqui nesta terra, se eu não vou ter o principal, que é a eternidade com Deus? Se eu não vou poder entrar no reino dos céus? O que adianta? Mas Senhor, eu expulsei o demônio, mas Senhor, eu nem conheci vocês. Deus está olhando agora, não está dizendo nada. Irmão, Deus está vendo os nossos pecados, Deus está vendo a gente servir deuses estranhos. Deus não está dizendo nada, mas um dia Ele vai dizer abertamente: não, você não. Não, mas eu estava na igreja, eu nunca te conheci. Por quê? Porque não se converteu, porque nunca se tornou de Deus de verdade, porque apesar de ter aprendido, e nós precisamos aprender a temer, nós precisamos aprender a servir, irmão, eu não posso apenas aprender, eu preciso me converter, para que eu possa entrar no reino dos céus. Irmão, a gente não está aqui só para nos livrar dos leões, não. Nós não estamos aqui apenas para melhorar a nossa vida, não. Nós estamos aqui para a salvação. Nós estamos aqui para ter uma vida com Deus, para que no final de tudo a gente tenha um lugar nele. Só que para isso não adianta apenas eu aprender, eu preciso me converter, eu preciso me tornar totalmente de Deus. Não dá para me aprender a temer a Deus e continuar servindo os deuses, e continuar na iniquidade, e continuar no pecado. Irmão, eu preciso me converter de todo o meu coração, para que um dia eu não venha ouvir de Deus: não, apartai-vos de mim, malditos. Não apenas aprenda, irmão, é importante, é necessário aprender de Deus, mas eu não posso apenas aprender, eu preciso me converter a Deus de verdade, e me converter a Deus é me tornar dele, é não ter lugar para Deus estranho na minha vida, é não ter lugar para iniquidade. Deus é luz, então não tem lugar mais para as trevas na minha vida, não tem lugar para o pecado na minha vida, porque senão um dia Ele dirá abertamente. Agora Ele só está olhando a pessoa bebendo, fumando, se prostituindo, adulterando. Ele está olhando a pessoa lá fora, fazendo tudo de errado, e na igreja, glória a Deus, em nome de Jesus, sai o demônio. Irmão, ele está olhando tudo isso, reprovando, mas não vai dizer nada. Mas um dia ele dirá abertamente. Não apenas aprenda, se converta, se torne de Deus, porque esta vida não é a melhor é a que Deus tem para nós. O melhor reino não é esse, não. O melhor reino é o reino dos céus, é aonde Deus quer nos levar. Aquela terra prometida era boa, mas nem se comparava com a Canaã espiritual. A nova Jerusalém nem se comparava. Esse povo habitou lá em Canaã, eles habitaram em Israel, mas nunca vão pisar no reino dos céus. Não apenas aprenda, se converta de todo o seu coração. Amém? Feche